Bem-vindo ao mundo dos vivos. Você jamais conhecerá nada além de uma vida pela metade. Essas foram as primeiras palavras que o Visão ouviu ao nascer. Elas vieram do próprio pai, Ultron 5. Desde sua primeira aparição nos quadrinhos, lá nos anos 60, até hoje, com quadrinhos, desenhos, filmes e série, o Visão questiona sua própria humanidade. Por ser alguém tão diferente, ele tem relações diferentes e uma delas é com o conceito de família. O que o mais aproxima da humanidade também é o que mais o afasta. Então, vamos ver essa estranha relação do Visão com a família. Eu sou o Robert e esse é o Odisseia Espacial. Visão foi criado por Ultron para destruir os Vingadores, mas acabou se rebelando. Apesar de Ultron ser um maníaco, Visão ainda o considerava pai dele. Já vemos que Visão tem uma péssima figura paterna e uma relação complicada. A história do Visão sempre foi contada retroativamente, então sempre descobrimos coisas do passado muito tempo depois. Foi o que aconteceu quando ele descobriu que os padrões cerebrais que o Ultron usou para criá-lo foram os de Magnum, um herói que até então estava morto. Isso não significa que o Visão era o Magnum reencarnado, mas sim que ele tem um pouco dos padrões emocionais dele. Mas o Ceifador, que é um vilão da Marvel e também irmão do Magnum, pensava que Visão era o seu irmão e até tentou ajudá-lo a ter um corpo humano. Apesar da crueldade dos meios do Ceifador, o Visão ainda assim ficou tocado com a Irmandade. Depois de algumas edições dos Vingadores, Visão se envolveu romanticamente com uma companheira de equipe, a Feiticeira Escarlate. A relação entre uma mulher e um sintozoide foi alvo de preconceitos até mesmo por membros da equipe, mas eles permaneceram juntos. A relação com Wanda foi o mais próximo que o Visão chegou de ter uma família. E essa sensação se concretizou quando eles tiveram filhos. Claro que alguma coisa não se encaixava, já que o Visão não pode ter filhos. Wanda e Visão acreditavam que os gêmeos vinham dos poderes de manipular a realidade de Wanda. Mas na verdade, eram fragmentos da alma do Mephisto, um demônio sinistrão. Então essa família acabou destruída. Visão inclusive foi destruído e voltou como o Visão Branco, sem muitos sentimentos. Tentando ser mais humano, o Visão entendia que a família fazia sua humanidade crescer. Ele concluiu que o que ele precisava para ser humano era uma família. Mas ele nunca conseguiu algo concreto. Apenas essas loucuras. Como eu já disse, a história do Visão sempre é fragmentada e tem sempre um detalhe a mais para descobrir. E um detalhe bombástico da origem dele é que o Visão foi criado a partir do corpo do Tocha Humana. Opa, calma aí, você pode estar pensando que eu estou falando desse Tocha Humana, mas não é. Uma explicação bem rápida. Lá na época em que a Marvel se chamava Timely Comics, ela publicou alguns heróis na Era de Ouro dos quadrinhos. Um desses era um androide que pegava fogo chamado Tocha Humana. Então ele era um robô. Esse é o Tocha Humana original. Depois ele foi inspiração para o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Nessa explicação maluca, o Ultron conseguiu o corpo do Tocha original e transformou no corpo de sintozoide do Visão. Seguindo essa linha, no início dos anos 2000, Geoff Johns e o Ivan Reis trouxeram uma história nova do Visão. Ela começava em 1939 e mostra a criação do Visão pelas mãos do mesmo criador do Tocha Humana original. No tempo presente, o Visão renasce e encontra um garoto que tem problemas familiares e eles acabam formando uma dupla. A história segue a busca do Visão, a neta do seu criador, para tentar derrotar uma inteligência artificial criada da mesma pedra de energia que ele. Essa inteligência se chama Gremlin e chama o Visão de irmão. A relação do Visão com os outros personagens vai sendo construída como uma família. Nisso se desenha o Professor Orton como o pai do Visão, sendo que ele mesmo o chama de filho. O Gremlin se vê como irmão do Visão e ainda tem a neta do Professor Orton, Victoria Anderson.
Essa coisa de família disfuncional é levada até o final, no qual Visão entende que é mais família de Victoria do que do Gremlin, mesmo que esse tenha mais a ver com ele. No final, é isso que o Visão conclui, que as falhas o fazem humano, mas a família faz a humanidade crescer. Já deu para perceber que a maior parte das histórias do Visão falam sobre humanidade e família. Mas a história definitiva do Visão, e que tem como pilar a relação familiar dele, é a HQ do Visão, do Tom King e Gabriel Hernandes. Por ser uma história recente e que vale muito a pena acompanhar, não vou citar spoilers aqui, pode continuar no sossego. Essa história já é considerada uma das melhores histórias em quadrinhos lançadas nos últimos anos, e não é para menos. O recente superstar dos quadrinhos, Tom King, leva o Visão para lugares tão comuns e tão incomuns ao mesmo tempo. Ele joga aquele sintozoide poderoso feito por um robô maníaco para destruir os heróis mais poderosos da Terra e que já foi casado com uma mutante capaz de manipular a realidade e usar a magia do caos, com quem ele teve filhos que na verdade era pedaço do pior demônio que existe, pelo subúrbio americano. Depois de fazer uma limpeza no Drive para apagar as emoções ligadas a memórias, Visão decidiu criar sua própria família. Ele criou a esposa, Virginia Visão, com os padrões cerebrais de uma pessoa que é revelado futuramente na história. E depois, os filhos, Vivi e Vin, ambos criados a partir da combinação entre Visão e Virginia. O mais espetacular da história de King é ver um super-herói totalmente incomum tentando levar uma vida normal. Visão tem uma visão do que é ser humano e busca de todas as formas se encaixar e ao mesmo encaixar sua família nesse padrão. Ele tenta se encaixar no que é esperado de uma família padrão. Ele tenta criar uma família de comercial de margarina com os jantares, as conversas sobre trabalho e escola. Ele encara o próprio trabalho como qualquer outro. Tenta confraternizar com os vizinhos e tudo mais. A família incomum do Visão também serve para algumas discussões como racismo, privilégios sociais, adaptação e sobre o próprio conceito de família. Ele tenta tanto se colocar nos moldes que a sociedade impõe que até finge dormir, finge comer e até finge fazer sexo. Tudo fica mais maluco quando o ceifador aparece. Se lembra que no início eu falei que o Visão usava os padrões cerebrais do Magnum, que era irmão do vilão ceifador? Então, ele aparece revoltado com a família Visão. Ele os enxerga como uma fraude e se revolta só com a simples suposição deles serem da mesma família. Outro familiar do Visão que aparece é Victor Mancha, um jovem androide criado pelo Ultron, mas que também se rebelou contra o pai e se tornou um herói. Ele chega como o tio legal e expande essa família diferente. É engraçado pensar que o bisavô dessa família é o Homem-Formiga e o avô é o maníaco do Ultron. De certa forma, olhando para o passado do Ultron, podemos ver que ele já tinha uma obsessão por ter uma família. Ele citava Hank Pym como seu pai, criou alguns filhos e esposas para ele, mas sempre fracassando por ser um lunático. Na verdade, o Ultron inclusive sofre de um complexo de Édipo, porque ele encara o Homem-Formiga como pai, e consequentemente a Vespa é uma espécie de mãe para ele. E ele tentou colocar a mente da Vespa em uma das esposas que ele criou, que tem o nome de Jocasta. Na história do Édipo Rei, o Édipo, por engano, mata o próprio pai e acaba se casando com a própria mãe. E veja só, o nome da mãe de Édipo é Jocasta. Sério, Ultron, você é pirado. A HQ de Tom King traz inúmeras discussões. Sério, ela merece uns 15 vídeos sobre cada assunto. Mas a discussão sobre família de Visão é muito madura. Os extremos que o Visão pode chegar para defender uma família, que para muitos nem é real, é o que o coloca mais próximo da humanidade. Essa história aborda tudo o que eu disse sobre a origem do Visão e a relação com a Feiticeira Escarlate. Mostra como foi formada a família deles e como foi destruída. E como eles tinham antes formado uma família com o Magnum, o Mercúrio, Agatha Harkness e outros. E isso serve para mostrar como o Visão cansou de não ter uma família. Essa tentativa dele não pode ser uma tentativa. Essa família é real
ou apenas versões do mesmo sintozoide? Ele é real? O que compõe uma família? Quando ele começa a viver por outras pessoas é o que o humaniza verdadeiramente, com falhas e acertos. No seu melhor, é um pouco pior que um homem. No seu pior, é um pouco melhor que uma besta.